Nosso projeto é um projeto que institui a cultura da defesa civil. Óbvio que você, para fazer reestruturação, para trabalhar com a prevenção, é necessário recurso. Então, o projeto combinou a ideia do estabelecimento de uma cultura de defesa civil com a liberação de recursos para essa atividade. E para a liberação de recursos, nós enxergamos a possibilidade de utilizar um percentual dos recursos do pré-sal. Tanto um recurso que passará a incorporar, digamos assim, os nossos orçamentos nos próximos anos. Há uma estimativa de 300 bilhões de reais, e era importante que a gente pudesse viabilizar parte desse recurso para atender principalmente as demandas de reestruturação urbana, de habitação, de áreas de risco, você, por exemplo, transformar essas áreas em áreas de pelo menos uma convivência harmônica, de remanejamento de população de diversas áreas onde se encontram. É muito comum que nas zonas urbanas a população ocupe as encostas, até pela escassez de áreas e até pela escassez de moradia. Então é necessário que no momento do fato, no momento do desastre ou da tragédia, a gente não continue com a política de só chegar na base da emergência, do sufoco, ou às vezes até os recursos não chegam no tempo para atender aquela demanda. E passado a fase crítica, é muito comum que as pessoas voltem a ocupar os mesmos locais, até pela própria dificuldade natural de não terem para onde ir. Então retornam às suas moradias, retornam para a encosta. Então é fundamental que a gente reestruture, na linha do planejamento, uma ação que vá eu diria, no caminho de imaginar reestruturação de áreas onde nós temos rios, córregos, áreas de encosta, a ocupação irregular, ou a estrutura de saneamento básico, a própria questão de habitação para moradia, a unidades de prevenção, e também trabalhar de forma muito clara com a constituição de centros de emergência no Brasil que possam atuar tanto nos momentos críticos, portanto, socorrer, atender, fazer esse tipo de atendimento às emergências, como também trabalhar permanentemente numa ação de prevenção e trabalhando com os dados que a tecnologia nos permitem. As tecnologias nos permitem hoje fazer uma espécie de antecipação para que essa ação seja planejada. Mas, no geral, eu acho que o mais importante é a gente entender que uma parte do recurso do pré-sal ele pode ser utilizado para que a gente reestruture principalmente diversas áreas do Brasil em que a população foi ocupando pela necessidade de forma irregular e essas pessoas têm vivido permanentemente em risco. Então, levar para essas pessoas não só condições de moradia, mas também levar serviço de saneamento, infraestrutura, saúde, educação. Portanto, você tem uma cultura e uma nova política pensando de que maneira nós vamos lidar com esses fatos, e não ficar o tempo inteiro atuando só depois dos fatos ocorridos, e aí nós, num processo talvez até de comoção, a sociedade brasileira se mobiliza, faz doações, mas essas coisas se repetem ciclicamente. Então, o ideal é que nós tenhamos uma política permanente de defesa civil e de reestruturação de diversos locais do país.